Sem mais delongas, vou embarcar aqui, Jones Manuel. Boa tarde, Jones. Obrigada pela sua disponibilidade aqui sempre com 247. Tudo caminhando? Boa tarde, Daiane. Tudo bem? Tudo certo. Boa tarde para todo mundo do 247 que está acompanhando a gente. Obrigada pela sua participação aqui. Jones, eu conversei com o Jones essa semana e tenho acompanhado ele nas redes. Ele é sempre muito ativo, é um youtuber, comunicador, professor, né, de história, acompanha sempre com as suas lives, acompanha ele a dinâmica da conjuntura nacional e internacional, política, econômica. Queria te ouvir, começando pelas movimentações internas do Brasil. Hoje o presidente Lula falou sobre essa questão da Palestina, num evento, ele participou por videoconferência, junto com a primeira-dama Janja. Ele falou sobre essa questão da Palestina durante um evento de 20 anos do Bolsa Família. Vou colocar aqui na tela essa fala do presidente no seu discurso ali, fazendo referência à Palestina, e depois queria que você comentasse um pouco sobre esse assunto. Em nome das crianças vivas do nosso país, graças aos programas de inclusão social, eu queria prestar solidariedade às crianças que já morreram na guerra da Rússia e da Ucrânia e que estão morrendo agora nessa luta insana entre o Hamas e o Estado de Israel. Não é possível tanta irracionalidade, não é possível tanta insanidade que as pessoas façam uma guerra tendo em conta, sabe, de que as pessoas que estão morrendo são mulheres, são pessoas idosas, são crianças que não estão tendo sequer o direito de viver. Então, eu acho que nós precisamos, sabe, propor alto e bom som, em nome da vida das nossas crianças, a gente propor, sabe, paz. A gente propor Tá aí, Jones. O presidente, primeira aparição dele, né, depois da cirurgia, ele participou, como eu disse, por videoconferência. Seu governo e a diplomacia brasileira têm atuado fortemente ali num caminho de busca, primeiro, para atender aqueles que mais precisam, que é a população sendo atingida aí por esses ataques. Como é que você vê, primeiro, essa atuação da diplomacia brasileira e da importância do Brasil nesse cenário internacional aí de luta pela paz? Vamos lá, Daiane. Antes de tudo, só respondendo a perguntinha rápida que eu vi aqui passando do chat da Anne Maria, o ato em Recife de solidariedade da Palestina foi ontem, né? E aí quem foi convocado pela Aliança Palestina de Recife, e aí em breve deve ter uma próxima atividade, mas foi ontem, foi um ato bom, inclusive imagino que em algum momento a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá, veja. A diplomacia brasileira, assim que aconteceu a ação militar do Hamas, ela se caracterizou por uma tentativa de se colocar contra a violência e buscar uma solução pacífica. Na primeira declaração de Lula, inclusive, classificando a ação do Hamas como terrorista. Para muita gente isso pode parecer uma obviedade, mas assim, gente, quem classifica o Hamas como terrorista é a União Europeia, que faz tudo que os Estados Unidos manda, os Estados Unidos e Israel. A ONU não classifica o Hamas como uma organização terrorista, viu? E existe uma diferença política e teórica em você classificar uma ação como terrorista e um grupo como terrorista. Pode parecer, frente aos acontecimentos, um mero detalhe, mas não é, né? Então, o Brasil acompanha a ONU. A ONU não classifica o Hamas como terrorista. Acho que é importante deixar isso claro, porque tem muita gente que está embarcando num discurso fácil, esquecendo, por exemplo, que Cuba está na lista de estados patrocinadores do terrorismo dos Estados Unidos e, consequentemente, de vários países da União Europeia. E a gente, nesse momento, está fazendo uma campanha para retirar Cuba dessa lista. Então, o critério mínimo, na hora de falar de terrorismo, tem que ser, no mínimo, da ONU. Porque se a gente for pelo critério de Israel, dos Estados Unidos e da União Europeia, gente, Cuba entra na lista de organizações terroristas, a Venezuela estava todo dia desse na lista de organizações patrocinadoras do narcotráfico internacional e apoiadoras de terrorismo. O Biden já chegou a dizer que a Venezuela apoiava o Hezbollah. Então, assim, preciso muito cuidado com isso. Mas beleza, o governo brasileiro tomou essa postura que eu considero equivocada. E a partir daí, ele entra numa perspectiva de mediação. Essa política de mediação, ela tem uma falha grave, que é, ela desconsidera que o governo de Netanyahu vinha numa política de expansão permanente das terras
de tomadas dos palestinos, né, uma política de colonização, de expansionismo territorial, com um governo de Netanyahu cheio de figuras de extrema-direita. O próprio Netanyahu é uma figura de extrema-direita, dando declarações dia sim, dia não, que quer exterminar os palestinos, que quer acabar com a questão palestina. E o Netanyahu, na ONU, em setembro, apresentou um mapa em que não aparecia a Palestina, como se a Palestina já tivesse totalmente anexada por Israel. E aí a gente pode debater longamente se desconsiderar todo esse contexto e falar em paz abstratamente, condenar a ação do Hamas, foi vamos dizer assim, um primeiro passo diplomático frente ao acontecimento correto. Tudo certo, dá para debater isso longamente. Em seguida, o Brasil faz uma operação muito eficiente de resgate de brasileiros em Israel, e é importante aqui, Daiane, deixar uma coisa muito clara. Tirando a fronteira de Israel com Gaza, Israel, nesse momento, está mais ou menos tranquilo do ponto de vista de ameaça militar. Então, está tendo voos, está tendo possibilidade de entrar e sair, claro, com as restrições que se dá num contexto de aumento da tensão militar, mas, por exemplo, Israel, o tráfego aéreo continua funcionando, sabe? Tipo assim, não existe uma ameaça do Hamas, vai cair uma bomba em Tel Aviv amanhã, ou de 5 horas da tarde. Isso não existe. Então, o governo Lula foi eficiente em tirar os brasileiros de Israel, mas, a partir daí, o governo Lula foi ultrapassado pelos fatos e mantém um discurso anacrônico, que é: Israel está praticando um crime contra a humanidade. Israel está, nesse momento, objetivamente matando funcionários da ONU, atacando abrigos, atacando hospitais, atacando de maneira indiscriminada a população civil, está negando toda e qualquer mediação internacional, está negando toda e qualquer mediação, inclusive de cumprir a legislação do direito internacional que fala que é crime usar certas armas químicas que Israel está usando, que fala que não pode bombardear hospitais, que fala que não pode bombardear abrigos para civis. Então, Israel está praticando um morticínio em massa. Aí o presidente Lula, na declaração hoje, ele fala de 1.500 crianças mortas, mas são 1.500 crianças mortas palestinas. Atenção! Não é uma guerra, 1.500 crianças mortas, não. São 1.500 crianças palestinas mortas pelo Estado de Israel, numa política de terrorismo de Estado. Então, a partir do momento que a realidade vai avançando, e o governo Lula repetiu que o Hamas fez uma ação terrorista e não classifica as ações de Israel como terrorismo de Estado, não condena diretamente o ataque indiscriminado à população civil, não condena o assassinato de funcionários da ONU. Israel acabou de destruir ontem uma igreja milenar dos cristãos ortodoxos, sabe? E matando, inclusive, mais de 50 pessoas. Então, assim, gente, e aí vem um debate, Daiane, e aqui, veja, isso é muito importante. Gente, os brasileiros que estão em Gaza, eles vão morrer, viu? Sim, tudo continuando constante, os brasileiros, nossos compatriotas, vão morrer. Vão morrer, porque Israel não quer abrir corredor humanitário para, dentre outras coisas, os brasileiros saírem de Gaza. Isso significa que com a atual postura diplomática, os brasileiros que estão em Gaza vão morrer. Hoje, a família de um brasileiro que está em Gaza, que eu acabei de esquecer o nome dele, infelizmente, a família dele foi toda assassinada pelo Estado de Israel, sabe? O nome do brasileiro é Hassan Rabeh. E aí, veja, eles vão morrer. Então, é imperioso, é indispensável que o Brasil mude a sua política diplomática para algumas medidas bem objetivas. Porque quando a gente fala isso, parece o Brasil está muito dividido em guerra de torcidas, às vezes parece guerra de torcida de gado, né? De um lado é o bolsonarista mentindo, do outro lado parece que o Brasil não pode fazer nada e não pode fazer uma crítica à diplomacia do governo Lula. Mas veja, o embaixador de Israel tem que ser chamado urgentemente para dar explicações, tem que se colocar em tela o rompimento das relações diplomáticas com Israel, tem que se articular com todos os países da América do Sul que têm nacionais em Gaza para uma declaração conjunta e uma ameaça de rompimento coletivo das relações diplomáticas com Israel. Tem que deixar claramente, endurecer o tom da linguagem diplomática, que se algum brasileiro for morto em Gaza, isso significa um dano irreparável para as relações entre Israel e Brasil, colocar em tela a suspensão e revisão de
todos os acordos, todo o nível de cooperação econômica entre o Brasil e Israel e defender abertamente que se os brasileiros forem mortos, o Brasil vai defender em todos os fóruns internacionais a aplicação de sanções econômicas ao Estado de Israel. Essas sanções vão sair do papel? Não, porque os Estados Unidos vai barrar, como a gente sabe que barra no Conselho de Segurança da ONU. Mas a tarefa indispensável do Brasil é levar o tom da tensão diplomática e articular uma ruptura coletiva dos países da América do Sul que têm cidadãos em Gaza, porque tudo constante, os brasileiros que estão em Gaza vão morrer, gente. Sabe? Então não dá pra gente encarar isso, senão o Brasil está fazendo o que pode. Ou então tratar com uma caricatura que a mudar a diplomacia significa o quê? O Brasil declarar guerra a Israel? Não. O Brasil não está fazendo o que pode. O Brasil pode e deve endurecer o tom. Caso contrário, além do genocídio contra o povo palestino, brasileiros vão morrer e estão na prática sendo tomados como reféns pelo Estado de Israel, sabe? E aí o tom contra isso é um tom muito a menos. Por nem 10% disso, o governo da Colômbia expulsou o embaixador de Israel do país.